paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus, tudo bem? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Eis-me aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e gloriosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, uma palavra que salva, que liberta, que cura, que abençoa, louvado seja Deus, que prospera, louvado seja Deus, que transforma o mais vil pecador. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todos sempre. Glória a Deus. Primeiro quero fazer uma oração por todos vocês que vão ouvir esta mensagem, tá certo? Glorioso Deus, soberano e eterno Pai. Ó Senhor Jeová, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço, Senhor. Ó Deus, abençoe todos os ouvintes que irão ouvir esta mensagem, Senhor, que irão, meu Deus, ouvir a Tua santa e gloriosa palavra neste momento, através deste vídeo, Senhor. Ó Deus, abençoe poderosamente, Pai, todos aqueles, meu Deus, que estão enfermos, Senhor, que estão, meu Deus, desempregados, que estão oprimidos, Senhor, que estão, meu Deus, viciados. Ó Senhor, aquelas pessoas que estão perdidas, que ainda não conhecem a Tua palavra. Ó Deus, abençoe, ó Pai, todos os religiosos, Senhor. Abençoe todas as denominações. Abençoe, ó Deus, todo o Teu povo na face da terra, Senhor. Que aqueles que vão ouvir essa palavra, meu Deus, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. E que, meu Deus, essa palavra, meu Deus, transforme as suas vidas. Obrigado, Pai Santo e querido, porque ouviste essa oração e obrigado pela resposta em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu quero ler a palavra de Deus para todos vocês, aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 14 até o versículo 18. Louvado seja Deus, que diz as seguintes palavras nestes versículos. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Louvado seja Deus. Aqui está uma mensagem maravilhosa, louvado seja Deus, a qual Deus vai falar conosco neste momento. Tem muitas revelações aqui, essa mensagem tem muitos conteúdos, louvado seja Deus. Tem muita matéria para nós aprendermos, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, o versículo sagrado, o versículo 14, começa dizendo: E é uma conjunção, louvado seja Deus, juntando o que foi falado em cima, nos versículos anteriores, e o que vai ser falado nos versículos abaixo, tá certo? E, quando chegaram à multidão, louvado seja Deus, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo... Observe, o versículo sagrado diz, quando chegaram. Não diz quando Jesus chegou, porque não foi ele sozinho. Diz quando chegaram à multidão. Não é quando a multidão chegaram. Entenda, viu? Louvado seja Deus. É quando chegaram. Ou seja, estava Jesus, Pedro, Tiago e João, os quatro. Louvado seja Deus. Que estavam no Monte da Transfiguração. É por isso que o versículo começa dizendo e. É uma conjunção, louvado seja Deus. Dizendo que eles estavam no Monte da Transfiguração e agora
chegaram perto da multidão, louvado seja Deus. Então, e quando chegaram à multidão, louvado seja Deus, aproximou-se um homem, louvado seja o nome de Jesus. Aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, louvado seja Deus, glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, tinha designado os 12 discípulos, louvado seja Deus, para fazerem a obra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor Jesus disse para eles, eis que vos dei poder para pisarem serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. E nada, absolutamente nada, vos causará dano algum. Louvado seja Deus. Isso está escrito em Lucas 10, 19. Louvado seja Deus. Então, Jesus tinha designado os 12 para fazerem a obra, de 2 em 2. Louvado seja o nome de Jesus. E eles, louvado seja Deus, saíram. Louvado seja o nome de Jesus. E se depararam com essa situação. Um pai tinha um filho, louvado seja Deus, e esse filho estava numa situação horrível, louvado seja Deus. Um demônio tinha se apossado desse rapaz, louvado seja Deus, e causava nele confusões, ataques epiléticos. Ele ficava, louvado seja Deus, escumando pela boca, louvado seja Deus, e ficava agitado, e os pais tinham que estarem por perto dele, louvado seja Deus, porque o demônio levava ele, louvado seja Deus, para se jogar no fogo, para matar. É a missão do diabo, matar, roubar e destruir, louvado seja Deus, e às vezes jogava ele na água, para ele morrer afogado, louvado seja Deus. E aquele pai passava um sofrimento terrível com aquele filho. Agora não podia mais trabalhar, louvado seja Deus, porque tinha que tomar conta do seu filho, louvado seja Deus. E ouviu falar a respeito de Jesus, que Jesus curava qualquer doença, Jesus curava qualquer enfermidade, não importava a doença, a enfermidade, não importava quanto tempo fazia. E o pai, louvado seja Deus, foi à procura de Jesus e levou o filho. Não foi fácil, mas com muito esforço conseguiu. Louvado seja Deus. E encontrou os discípulos. Louvado seja Deus. E pediram para eles expulsarem o demônio que estava no filho. Louvado seja Deus. Para que o filho fosse liberto e fosse curado. Louvado seja Deus. Então o versículo sagrado diz, glória a Deus. O 15. Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático. Eu li a parte A do versículo 15. Observe o pedido do pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele disse, Senhor, tem compaixão de meu filho. Primeiro, ele pediu para Jesus ter compaixão. O que é compaixão? Louvado seja Deus. A palavra compaixão quer dizer sofrendo com. Ele pediu para Jesus ter compaixão do filho dele. Para Jesus sofrer junto com o filho dele. Louvado seja Deus. Mas Jesus não veio a esse mundo para tomar apenas uma parte do nosso sofrimento, da nossa dor. Ele veio para nos substituir. Louvado seja Deus. Lá em Isaías diz isso. Louvado seja Deus. Que ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E a palavra ali, levou sobre si, quer dizer substituição. Então o Senhor Jesus veio para nos substituir e não para sofrer junto conosco. Mas o pai não entendia e disse isso. Senhor, tem compaixão de meu filho. Louvado seja Deus. Tem compaixão de meu filho. Nós vimos aqui o amor paternal. Louvado seja Deus. O amor paternal. Esse filho era filho único.
Louvado seja Deus. E nós vemos aqui o amor paternal. Louvado seja Deus. Se você for ler o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai ver em nenhum canto um filho ou uma filha indo à procura de Jesus para interceder pelos seus pais. É o amor filial. Você não vê. Mas você vê o amor paternal intercedendo pelos filhos. No caso aqui foi o pai. Louvado seja Deus. Lá na mulher, louvado seja Deus, que tinha a filha endemoniada em casa, foi a mãe. Louvado seja Deus. Então sempre é o amor dos pais buscando a Deus em favor dos filhos. Mas eu não vi no Evangelho os filhos fazendo isso. Louvado seja Deus. O amor paternal sempre supera, né? Louvado seja Deus. Então ele diz: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático. Louvado seja Deus. Que é lunático. Louvado seja Deus. A tradição judaica, ela ensinava, louvado seja Deus, que essa doença se iniciava pelas fases da lua. Por isso que a palavra é lunático. Louvado seja Deus. O Evangelho foi escrito no grego, louvado seja Deus, e traduzido é epilético. Louvado seja Deus. Então, o pai disse para Jesus: Senhor, tem compaixão do meu filho que é lunático e sofre muito. O pai não disse: meu filho sofre. Se só sofresse uma vez por outra, já não era bom. Ninguém quer sofrer, sofrimento não é bom. Mas o pai disse: sofre muito. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E é uma grande verdade. A pessoa que tem essa doença, epilepsia, louvado seja Deus, sofre muito mesmo. Essa pessoa que está falando com vocês, o pastor Givanildo Costa, antes dele conhecer a Jesus, ele era epilético também. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E muitas vezes caía escumando também. Eu tinha que andar com uma pessoa da família, de companhia, louvado seja Deus, para que quando, louvado seja Deus, desse esses ataques, eu não batesse uma cabeça no chão. Então, eu andava sempre com um sobrinho, com um irmão, louvado seja Deus. E quando dava esses ataques, a pessoa me segurava, colocava no chão e pedia para alguém ficar olhando ali enquanto ia em casa buscar mais outra pessoa para me levar para casa. E eu chegava em casa no ombro daqueles dois irmãos, sobrinho ali da família. Era uma coisa horrível. Caía e quando retornava, uma multidão estava ao meu redor, o povo botava sal no meu nariz, louvado seja Deus, o outro botava álcool para eu retornar. Rapaz, eu dizia, eu olhava, eu pensava, eu fico pensando hoje em dia, sinceramente, já tinha sal, já tinha álcool, só faltava assado, era fazer o churrasco, porque já tinha 2 ingredientes, louvado seja Deus. E eu retornava ali com a vergonha e era levado para casa, louvado seja Deus. E quando eu se converti e conheci o Senhor Jesus Cristo, tive um encontro com Ele, que eu vi essa passagem aqui, aí eu pensei comigo, então quer dizer que é um demônio que causa essa doença, né? Porque quer ver a pessoa sofrer. A missão dele é essa: matar, roubar e destruir. Louvado seja Deus. Então eu penso comigo, quando for expulso, eu vou ficar curado. Louvado seja Deus. E a minha mãe até dizia: você tenha cuidado. Louvado seja Deus. Eu sou pintor letrista e minha mãe dizia: você tenha cuidado para não subir em escada, porque você já pensou, se você estiver pendurado numa escada pintando e der o ataque, você cai, quebra o pescoço e morre. Louvado seja Deus. Realmente sofria muito mesmo. Louvado seja Deus. Mas tive um encontro com o Senhor Jesus e vi essa mensagem maravilhosa, tomei posse da bênção e fui curado para a glória de Deus. Fazem 35 anos que eu fui curado para a glória de Deus. Quem tinha ataques constantes, faz 35 anos que não tem ataque, está curado, não está? Louvado seja Deus, sem tomar nenhum remédio, tá certo? Louvado seja Deus. Então, pois bem, e o pai disse para Jesus: meu filho sofre muito, pois muitas vezes, não é algumas vezes, muitas vezes cai no fogo. Louvado seja Deus.
Está vendo? A vontade do diabo era levar esses jovens e rapaz para o fogo. Louvado seja Deus. O diabo está lá no fogo, nas chamas do inferno lá, desesperado lá, sendo queimado, atormentado dia e noite. Louvado seja Deus. E ele não quer sofrer sozinho. E ele fazia esse rapaz, conduzir esse rapaz para lançar o rapaz no fogo. E ele quer também lançar no fogo todos aqueles que não se arrependerem de seus pecados, não aceitarem Jesus Cristo como seu único suficiente salvador das suas vidas, graças a Deus, que é para ele também levar lá para o fogo, para sofrer lá junto com ele por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Mas você não deixe que isso aconteça. Você está ouvindo essa palavra nesse momento. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite ele como seu único suficiente salvador. Louvado seja Deus. Porque se você morrer perdido, você vai continuar perdido. Louvado seja Deus. A pessoa vai estar do outro lado dessa vida, na mesma situação que partiu daqui. Se partiu salvo, vai continuar salvo. Se partiu perdido, vai continuar perdido. Não tem mais jeito não, viu? Louvado seja Deus. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. O diabo não importa para ele, louvado seja Deus, como ele quer matar as pessoas. Se é afogado, se é queimado, o importante é que ele quer matar. Se é de suicídio, se é de tiro no ouvido, se é enforcado, ele não quer saber. A missão dele é matar, roubar e destruir. E ele está querendo matar a sua vida, está querendo tirar a sua vida, que é para você morrer sem Jesus, sem salvação. Se arrependa enquanto é tempo, louvado seja Deus. E muitas vezes cai na água, louvado seja Deus. Nós vemos aqui uma lista de sofrimento, tá vendo? Primeiro o pai disse, ele é lunático e sofre muito, não sofria pouco, sofria muito, tá vendo? Muitas vezes cai no fogo, muitas vezes sofre muito, muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Quer dizer, nós vemos aqui uma lista de sofrimento de muitos. Talvez você esteja sofrendo muito também. Talvez você tenha até essa doença, como eu tive, louvado seja Deus. O mesmo Jesus que me curou, ele cura você. Se tão somente você acreditar na palavra dele, louvado seja Deus, e tomar posse, expulsar esse mal, louvado seja Deus. Vou pedir para um pastor orar por você, para você ser curado. No nome de Jesus, você vai ser curado. Jesus Cristo me curou, ele cura você também. Ele não faz acepção de pessoa. Pois bem, o versículo sagrado diz, ele é lunático, louvado seja Deus, e sofre muito. Como eu já disse para vocês, vou repetir, desculpa, viu? A tradição judaica ensinava que essa doença se iniciava pelas fases da lua. Por isso que o nome é lunático. Louvado seja Deus. E o versículo sagrado, como eu já disse, né? É o pai à procura de ajuda para o filho. Louvado seja Deus. Mas Jesus se compadece tanto dos jovens como dos mais velhos. Jesus se compadeceu do filho do homem, que era epilético, mas se compadeceu também do pai, que estava sofrendo também. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E lá em Marcos 9:17, que é a mesma mensagem, só que eu li em Mateus, mas lá em Marcos 9:17 diz que era um espírito mudo. Esse espírito que entrou nesse rapaz, louvado seja Deus, tirou a voz dele, louvado seja Deus. Fez ele ficar mudo. Você já pensou que sofrimento também? Louvado seja Deus. Eu estou citando Marcos 9:17, né? Mas no versículo 18, e este, o pai diz para Jesus, e este, onde quer que o apanha, quer dizer, onde quer que o lança ele, louvado seja Deus, despedaçar não é cortar em pedaço, não. Despedaçar quer dizer maltratar, louvado seja Deus. Maltrata e ele espuma e range os dentes e vai se desfiando, tá vendo? O rapaz saía espuma pela boca, ele rangia os dentes, é uma coisa horrível, é uma pessoa rangindo os dentes, louvado seja Deus. Pois é, quem for para o inferno, quem não aceitar Jesus como seu Salvador, quem não obedecer a palavra de Deus, quando partir desse mundo, vai sofrer por toda a eternidade no inferno, vai chorar, ranger os dentes, gritar, desesperar e não tem mais jeito. Tá certo? Aí o pai do rapaz disse para Jesus,
ele espuma, arranja os dentes e vai se desfiando. Desfiando quer dizer, vai se secando, cada vez mais perdendo peso. Louvado seja Deus. Ele já está magro de tanto sofrimento. Aí você veja o seguinte, versículo 16. Mateus 17, 16. O pai disse para Jesus, e trouxe-o aos teus discípulos para curá-lo, e eles não puderam. Que decepção, né? Os discípulos passaram. Que vergonha, louvado seja Deus. Trouxe para os teus discípulos, o pai do menino estava dizendo a Jesus. Trouxe para os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Ou seja, os discípulos não conseguiram, Senhor, expulsar esse demônio do meu filho, não conseguiram curá-lo dessa doença. Você sabe o que está escrito lá em Mateus? 10, versículo 8, quando Jesus designou os 12 para irem fazer a obra de Deus, Jesus disse para eles, curai os enfermos, está vendo? Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Jesus deu esse poder, essa autoridade para a gente fazer essas coisas. Curar os enfermos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. O pai do menino agora disse, e tu para os teus discípulos expulsarem, e eles não puderam. Poder eles podiam. A palavra correta é, eles não conseguiram. Louvado seja Deus. Por que não conseguiram, louvado seja Deus? Porque aceitaram a proposta do diabo. Jesus disse, repito, curai os enfermos, expulsai os demônios. Jesus disse, olha, talvez vocês consigam expulsar os demônios. Vezes vocês vão conseguir, vezes não vão conseguir. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, expulsai os demônios, expelir os demônios. Expelir, o que é expelir? Louvado seja Deus. Expelir é jogar para fora. Quando alguém tem um bicho, por exemplo, no dedo e vai extrair aquele bicho ali, vai expelir ele, vai expulsar, jogar para fora. Então Jesus disse, expulsai os demônios. Não disse, os demônios vai existir vocês e vocês não vão conseguir. Não, disse não. Expulsar os demônios, deu autoridade para expulsar. Mas o diabo fez pressão, louvado seja Deus, testando os discípulos, para ver se conseguiam convencê-lo, e conseguiram. E o diabo disse que não iria sair, nós não vamos sair daqui. Eu não vou sair daqui. Vocês não podem me expulsar, vocês não vão conseguir me expulsar. Os discípulos aceitaram a proposta do diabo, louvado seja Deus. Eu certamente fui convidado para expulsar um demônio de um jovem, louvado seja Deus. Isso era 2 horas da manhã, louvado seja Deus. Alguém chegou na minha casa chamando e eu fui expulsar, em nome de Jesus, e eu perguntei àquelas pessoas que vieram me chamar, vem cá, faz quanto tempo que esse rapaz tem demoniado? Disseram para mim, pastor, desde 10 horas da noite. Eu digo, desde 10 horas da noite? 11, 12, 1 a 2. Faz 4 horas que vocês expulsam esse demônio? Disseram, mas... E o demônio disse que não sai não. E, imagina, aí, diácono, estava lá expulsando o demônio não obedeceu, evangelista, presbítero. Eu fiquei olhando assim, que decepção. Quer dizer, eles aceitaram também a proposta do diabo, como os discípulos aceitaram. Eu disse para eles, vou mostrar para vocês que em menos de 5 minutos o diabo vai sair. E quando cheguei lá, o diabo também disse para mim, eu não vou sair. Só que eu disse para ele, você não tem que querer. O meu Jesus Cristo me deu autoridade para lhe expulsar. E eu não aceito menos do que isso. Expulsei em nome de Jesus, saiu rapidinho, mas o povo ficou olhando para mim, eu digo, vocês faziam a mesma coisa. O problema é que vocês aceitaram a proposta do diabo. Eu não aceitei e nem aceito. Foi o que aconteceu com os discípulos. Louvado seja Deus. Aí o pai disse para Jesus, e os teus discípulos não puderam.
Poder eles podiam. Eles não conseguiram. Louvado seja Deus. E os teus discípulos não puderam. Louvado seja Deus. Agora você veja. O mundo espera que nós, povo de Deus, nós, pastores, nós, povo de Deus, façamos algo por ele. Está vendo? O Pai levou o Filho para os discípulos, para os seguidores de Cristo, expulsarem o demônio que estava no rapaz para curá-lo. O mundo espera, louvado seja Deus, repito, o mundo espera que façamos algo por eles. Agora, se nós não façamos, você já imaginou? E quantos que têm fracassado, né? Louvado seja Deus. Aí você veja bem, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 17, Mateus 17, 17. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Observe que o pai do menino disse a Jesus que os discípulos não puderam. Os discípulos, eram 12 discípulos. Mas olhe a palavra que Jesus disse. Ó geração incrédula e perversa. Não foi só com os 12. O que é uma geração? Geração a palavra geração significa linhagem, genealogia, louvado seja Deus. Pessoas de uma época, sucessão de descendentes. Sucessão de descendentes. É isso que significa a palavra geração. Então não eram só com os discípulos. Ó geração. Louvado seja Deus. Você já pensou? Será que essa palavra geração não está incluído eu, você? Ó geração incrédula, sem fé. Porque Jesus disse a eles, em Mateus 10, 8, curai os enfermos e expulsai os demônios. Eles não acreditaram nas palavras de Jesus. E quando o diabo disse que não saíam, eles acreditaram. Então Jesus está dizendo, ó geração incrédula, sem fé e perversa. Uma pessoa que é perversa é teimoso. Então Jesus está dizendo, ó geração incrédula e teimosa. Eu disse que vocês expulsariam e vocês acreditaram no diabo que disse que não saía. E não conseguiram. Louvado seja Deus. E falando, eu expliquei a palavra geração, né? Louvado seja Deus. Mas falando em linha direta, a palavra geração significa pai, filhos, netos e bisnetos. Louvado seja Deus. Ó geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Essa palavra de Jesus, se passaram 2000 anos, e ele continua dizendo, ó geração incrédula e perversa. Quantos cristãos que têm só o nome de cristão, mas são incrédulos? Não creem na palavra de Deus, não creem no que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que eles foram curados pelas feridas de Jesus, eles dizem que estão doentes. A palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eles dizem que não pode. A palavra de Deus diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, suprirá todas as vossas necessidades. Eles dizem, eu estou precisando disso, está me faltando isso, isso. Então essa palavra está falando comigo, com você, conosco. Ó geração incrédula, que não acreditam em mim. E perversa, teimosa. Aí ele diz, ó, até quando vos sofrereis? Até quando, meu querido irmão, minha querida irmã, você vai continuar sofrendo com essa crise de garganta? Até quando? Até quando você vai continuar sofrendo com essa sinusite? Até quando você vai continuar sofrendo com esse problema na vista? Catarata, glaucoma, até quando? Até quando você vai continuar sofrendo desempregado? Até quando? Até quando você vai continuar sofrendo sem ter uma casa própria para morar, morando de aluguel, com um aluguel atrasado, passando vergonha, decepcionando o nome do Senhor? Até quando você vai continuar sofrendo,
Chega o dia de fazer a sua feira, você não tem condições de fazer a feira. Chega o dia de comprar o seu gado, você não tem o dinheiro para comprar, você compra fiado, até para pagar mais caro. A sua água, a sua luz já foi cortada, você já tem vários papéis juntos de água e de luz para pagar e não conseguiu. Até quando? Até quando chega o final do ano e você não pode comprar uma roupa para sua esposa, uma roupa para seus filhos, para seus netos? Até quando vos sofrereis? Jesus está perguntando, até quando? Até quando você vai sofrer com essa dor no estômago? Com essa dor no braço, essa dor na perna? Até quando? Até quando você vai sofrer com esse problema de audição? Até quando? Até quando, meu querido? Até quando você vai sofrer com essa alergia? Até quando? Se Jesus, o mesmo Jesus que levou os seus pecados, levou as suas doenças e as suas enfermidades. Mas você não acredita. O seu problema é que você não acredita na palavra de Deus. Você acredita nas palavras do diabo que diz que você está doente. Aí você acredita. A palavra de Deus que diz que você está curado, você não acredita. Jesus deu uma bronca com os discípulos, tá vendo? Ó, geração incrédula e perversa. Porque Jesus disse que eles expulsariam os demônios e o demônio disse que não saía. Eles deixaram de acreditar na palavra de Jesus e acreditar na palavra do demônio. E não conseguiram expulsar. Então o Senhor está dizendo, até quando, louvado seja Deus, até quando vos sofrereis? Em outras palavras, até quando eu terei de aguentá-los? De ver vocês sofrendo, se eu já levei as dores de vocês, as doenças e as enfermidades. E terei de aguentar de ver vocês dizendo que estão doentes. Até quando? Aí ele continua dizendo, ó, louvado seja Deus, até quando vos sofrereis? Até quando eu estarei convosco? Até quando? Louvado seja Deus. Lá em Mateus, estou lendo Mateus 17, mas lá em Mateus 28, versículo 20, ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus prometeu, garantiu que estaria conosco. Mas o problema é que muitos cristãos não acreditam que Jesus está com ele e com ela. Não acreditam. E muitos deles, quando vai sair de casa, para ir para o comércio, para ir para o trabalho, para ir para o médico, para ir resolver um problema, Jesus vai na minha frente. Outro diz, chega aqui, Jesus. É porque não acredita que Jesus está com ele. Por isso que pede ainda para Jesus na frente. E outro pede, chega aqui, Jesus. É porque não acredita que Jesus já está presente com ele. Ele não está vendo. Jesus é Espírito, ele não está vendo. Ele só acredita no que vê e no que pega. Ele não está vendo Jesus, não acredita. Mas a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. O justo não viverá do que ele vê, do que ele pega, do que ele sente. O justo viverá da fé. Você viu Jesus na cruz morrendo por você? Não viu. Mas você acredita, né? Ótimo. Você viu Jesus na cruz levando os seus pecados? Não. Faz 2000 anos você não viu. Mas você acredita que ele levou os seus pecados? Não acredita? Ótimo. Mas ele não só levou os seus pecados, ele levou as suas doenças e as suas enfermidades. Mas quando se trata dos seus pecados, você acredita que ele levou. Quando se trata das doenças e das enfermidades, você não acredita. Aí você diz que está doente. Diz que precisa tomar remédio controlado, depender de remédio. E o versículo continua dizendo, louvado seja Deus. Até quando vos sofrereis? Tragam o menino aqui. Louvado seja Deus. Olha o que Jesus disse para os discípulos. Trazei-me o menino aqui. Jesus Cristo é o mesmo. Você que é pai, você que é mãe, que tem um filho, uma filha sofrendo, seja qualquer doença, qualquer enfermidade, não importa quanto tempo faz, Jesus Cristo é o mesmo. Está escrito em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, quer dizer, no passado, hoje, no presente e para sempre, no futuro. Jesus não mudou. Eu, você, nós mudamos. O tempo muda, Jesus não muda. Então ele disse, traga o menino aqui. Você que é pai, você que é mãe, traga o seu filho, a sua filha, a Jesus, que ele tem a solução para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. Tragam a Jesus que ele tem a cura. Louvado seja Deus.
Trazei-me o menino aqui. E o versículo sagrado diz, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Versículo 18. E repreendeu Jesus o demônio que saiu. O diabo, vendo que estava vencido e obrigado a sair, louvado seja Deus, o que foi que ele fez? Em seu último gesto, ele irou-se grandemente, porque era a despedida dele. Então ele maltratou o menino bastante, a ponto de jogar o menino no chão, louvado seja Deus, e o povo julgá-lo como morto. O diabo, vendo que era a despedida dele, sacolejou o menino, jogou o menino no chão. O povo olhou, pronto, o menino, antes o menino se debatia, espumava, rangia os dentes. Agora não, agora o menino foi jogado no chão e estava lá, duro, com os olhos regalados, duro. O povo olhou, morreu. Foi pior. Jesus não deu nem bola. Jesus acabou de dar uma lição, chamando o povo de geração incrédula e perversa, e o povo não aprendeu com essa lição. Continuou incrédulo. Achou que tinha sido pior. Que o menino agora estava morto. Era o diabo fazendo a última tentativa dele. Jesus não deu nem bola. Louvado seja Deus. Não deu nem bola. Porque Jesus não vivia pelo que via, não. Pelo que sentia, pelo que pegava, não. Jesus vivia pela fé na palavra do Pai dele. É o que eu e você precisamos viver também. É pela fé. Acreditar que o que está escrito na palavra de Deus é verdade e assunto encerrado. E pegou o menino pela mão, entregou ao pai. Enquanto o povo julgava o menino morto, o menino, além de liberto, estava curado. Aquele menino se tornou um adolescente, se tornou um adulto, morreu velho, mas não morreu de epilepsia, não, viu? Morreu de velhice, louvado seja Deus. Porque quando Jesus faz a obra, faz mesmo, louvado seja Deus. Ele fez em mim, que fui curado há 35 anos atrás, louvado seja Deus. Quando a minha mãe dizia, você tenha cuidado para não subir de uma escada e na hora lá dar um ataque, louvado seja Deus. Eu disse para ela, mãe, enquanto a senhora viver, nunca mais a senhora vai ver eu ter um ataque epilético, nunca mais. Depois disso, ela viveu mais ou menos 20 anos ainda. Foi. E não viu mais. Quem ela via ter ataques epiléticos constantes, ainda viveu uns 20 anos depois disso, não viu ter ataques mais, louvado seja Deus. Porque Jesus me curou sem tomar nenhum medicamento. Simplesmente acreditando na palavra de Deus. O mesmo ele quer fazer com você, no mínimo. Ele quer fazer a mesma coisa como fez comigo, no mínimo. Mas se você acreditar na palavra de Deus, se você não ficar na dúvida, se você não ficar em cima do muro, tá certo? Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem gravadas em vossos corações. Mas se você tem uma doença, uma enfermidade, seja epilepsia, seja qual doença for, e seja quanto tempo faz, não importa. Eu quero fazer uma oração por você agora, determinando a saída desse mal, em nome de Jesus. Eu quero na sua cura agora, em nome de Jesus, assim como eu fui curado, você vai ser nesse momento. Se creres, verás a glória de Deus. E depois você, louvado seja Deus, compartilhe essa mensagem, louvado seja Deus, mostre para seus amigos, seus parentes, seus familiares, e conte o seu testemunho, tá certo? Se quiser, pode até ligar para mim, contando o seu testemunho também. Para mim é um prazer, louvado seja Deus, ouvir o seu testemunho. Feche os olhos, coloque a mão no lugar da enfermidade, se for possível, e receba a cura agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, obrigado por o Senhor ter me usado para transmitir essa mensagem. Obrigado por o Senhor ter falado aos corações dos ouvintes, Senhor. Ó Deus, eles estão crendo na Tua palavra neste momento. E eu vou usar o poder que me deste, Senhor, para curar os enfermos, Senhor, para expulsar os demônios, para libertar os oprimidos, para limpar os leprosos, Senhor, para ressuscitar os mortos. Vou usar esse poder neste momento.
Em nome de Jesus, eu paraliso agora toda a ação do inferno que está na vida dessa pessoa. Satanás, você que causou catarata nos olhos dessa pessoa, você que causou glaucoma, você que fez a vista dessa pessoa ficar embaraçada, eu te ordeno, saia agora da visão dessa pessoa, junto com o glaucoma, com a catarata ou outro problema. Em nome de Jesus Cristo, eu exijo, determino a cura dele e dela agora. Você que colocou dor de cabeça nessa pessoa, saia com a sua dor de cabeça agora, em nome de Jesus. Saia todo o problema de audição agora, em nome de Jesus. Eu não estou pedindo, eu estou dando uma ordem. Saia em nome de Jesus toda sinusite, toda dor no estômago, toda dor no braço, na perna, toda dor na coluna, todo bico de papagaio, toda hérnia. Saia agora em nome de Jesus Cristo. É uma ordem. Eu não estou pedindo, viu, Satanás? Eu estou ordenando porque eu tenho o poder de Jesus Cristo para isso. E ele disse que o que dois concordarem na terra será concordado no céu. Eu concordo com esse ouvinte agora, com esse irmão, com essa irmã, com essa pessoa que está doente, que eles estão curados agora em nome de Jesus. E no céu também está sendo concordado. Em nome de Jesus, saia todo o mal agora, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Eu determino a cura dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, receba a sua cura agora. Amém. Pessoal, muito obrigado, louvado seja Deus, pela vossa atenção. Se Deus nos permitir, em breve estarei novamente trazendo outra palavra de Deus para os vossos corações, tá certo? Louvado seja Deus. Por enquanto estou colocando 2 mensagens por semana. Em breve estarei colocando a próxima, tá certo? Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus nos permitir.